Olá, bom dia a todos. Então vamos seguindo para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre filtros autolaváveis em estações de tratamento de águas de abastecimento. Olha, por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque primeiro algumas pessoas me pediram, sempre me vêm alguns comentários nos vídeos pedindo alguns assuntos específicos e algumas pessoas me pediram, puxa, fale alguma coisa sobre filtros autolaváveis. No livro que eu publiquei em 2017, Tratamento de Água, eu não falo muito sobre filtros autolaváveis. Na verdade, eu falo muito pouco, porque é um tema muito polêmico e não são todos os profissionais na área de saneamento que gostam de filtros autolaváveis. No entanto, os filtros autolaváveis são uma opção extremamente interessante em estações de tratamento de água e eu até espero que numa segunda edição eu consiga arrumar um espaço para falar sobre filtros autolaváveis. Então, o tópico filtros autolaváveis em estações de tratamento de água é um assunto de amor e ódio. Tem gente que ama filtros autolaváveis e tem profissionais que odeiam filtros autolaváveis, não pode nem ouvir falar em filtros autolaváveis. Então, qual que é a ideia desse vídeo? Eu fiz esse vídeo para falar sobre filtros autolaváveis e a ideia é falar essencialmente sobre os conceitos básicos de funcionamento de filtros autolaváveis. O que na verdade a gente observa, o que eu venho observado em muitas estações de tratamento de água, e por que muitos profissionais não gostam de filtros autolaváveis? Porque muitas vezes eles não são concebidos de forma adequada. Eles são projetados de forma equivocada, são concebidos de forma equivocada, trabalham mal, e aí acaba surgindo no mercado o seguinte conceito de que filtros autolaváveis eles são inadequados. Não são, eles funcionam bem, dão excelentes resultados, só que para isso eles precisam ser bem dimensionados e precisam ser bem operados. Então não é difícil. No entanto, qual que é a ideia desse vídeo, essencialmente? É a gente conseguir apresentar os conceitos básicos de funcionamento de filtros autolaváveis. A ideia, portanto, é ter o conceito muito claro de como é que ele funciona. A ideia também desse vídeo é a gente discutir um pouco as questões de aplicabilidade e as limitações de filtros autolaváveis. Então, eles apresentam algumas limitações, têm a sua aplicabilidade, mas é importante que a gente discuta. Bom, o que acontece? O dimensionamento de filtros autolaváveis, ele é um pouco mais complicado do que filtros que nós tradicionalmente empregamos em estações de tratamento de águas de abastecimento. Por que o dimensionamento ele é um pouco mais chato, o cálculo é mais chato? Porque, na verdade, eu vou precisar posicionar o vertedor de saída de água filtrada numa cota tal que me permita o fornecimento de água de lavagem para o filtro. O cálculo hidráulico ele é um pouco mais chato. Então, qual que é a ideia desse vídeo? É que a gente apresente muito bem os conceitos, funcionamento, e aí um exemplo de cálculo e as equações básicas de dimensionamento eu vou apresentar num segundo vídeo. Por quê? Senão vai ficar muito longo. Então eu vou apresentar nesse vídeo os conceitos fundamentais e num segundo vídeo a gente vai apresentar as equações de dimensionamento e o exemplo de cálculo de filtros autolaváveis, que inclusive é um problema hidráulico extremamente bonito, mas requer um pouco de cuidado na concepção e no seu dimensionamento. O que acontece? Todos os filtros, independente do modo como eu os lave, eu preciso de água. Eu posso lavar filtros somente com água em contracorrente. É o método que nós mais empregamos para lavar filtro, até mais ou menos a década de 50, década de 50 basicamente, era apenas lavagem com água em contracorrente, ou seja, eu preciso fornecer água. Eu posso lavar filtros com água em contracorrente seguido de lavagem superficial. A ETA Guaraú, por exemplo, ela lava filtros com essa tecnologia de lavagem superficial seguida de lavagem com água em contracorrente, conjuntamente, mas eu preciso de fornecimento de água. Eu posso lavar o filtro com água seguido de ar. Também preciso de água. Hoje, atualmente, o método mais empregado para lavagem de filtros é a lavagem de ar seguido de água em contracorrente. Mas o fato é que eu preciso de água para lavar o filtro, porque eu preciso fazer com que as impurezas elas sejam retiradas para fora da caixa do filtro. Eu preciso de água. Bom, então qual que é o esquema geral de um filtro clássico? Eu coloquei aqui uma planta geral de uma concepção clássica de um sistema de filtração. Qual é a concepção clássica? Eu tenho os meus filtros, eu tenho aqui uma bateria com 8 filtros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filtros. Eu tenho a saída de água filtrada individual de cada filtro,
E a saída de água filtrada, ela encaminha a água filtrada para uma caixa de controle de nível, que me permite que eu consiga manter um nível d'água mínimo na unidade de filtração. Bom, quando eu vou lavar o filtro, eu tenho que trazer a água para uma outra tubulação independente. Essa tubulação que vocês estão vendo aqui é uma tubulação independente que me traz água de lavagem de tal forma que eu possa lavar o filtro. E aí, lógico, quando eu vou lavar o filtro, eu fecho a saída de água filtrada e eu permito a entrada de água de lavagem no filtro. Ou seja, a água de lavagem ela é trazida por meio de uma tubulação externa, independente. Esse é o esquema geral dos filtros que nós tradicionalmente projetamos, dimensionamos em estações de tratamento de água. Então, fazendo agora uma vista mais próxima, eu tenho o meu filtro, minha tubulação de saída de a água filtrada é encaminhada para uma caixa de controle de nível, ela é dotada de um vertedor. Os filtros normalmente apresentam vertedores individuais que me permitem o controle do nível d'água na unidade de filtração. Eu tenho sempre que permitir um nível d'água mínimo, e esse nível d'água mínimo tem que estar acima do topo do meio filtrante. Se eu tiver um filtro, por exemplo, dupla camada areia antracito, a gente posiciona o vertedor de tal forma que ela fique 20 centímetros acima do topo do meio filtrante. E esta é a tubulação de condução de água de lavagem, onde eu vou trazer água de lavagem para poder lavar o filtro. Aqui eu tenho um corte do filtro. Essa aqui é a minha caixa de controle de nível. Aqui eu tenho um corte do filtro, a minha caixa de controle de nível, a minha tubulação de saída de água filtrada e aqui a tubulação que me traz a água de lavagem para o filtro. E aqui eu tenho o meu vertedor, eu vou posicioná-lo numa cota tal que me permita que o nível d'água mínimo do filtro esteja sempre acima da cota do meio filtrante. Esse é o jeitão. Então, quando você faz o perfil hidráulico, então o que você observa? Você tem o filtro, aqui a minha caixa de controle de nível, o meu filtro e aqui as minhas calhas de coleta de água de lavagem. Via de regra, esse vertedor de saída de água filtrada, ele está localizado abaixo da cota das calhas de coleta de água de lavagem. Então esse é um esquema clássico, típico de filtros que nós temos em estações de tratamento de águas de abastecimento. O que acontece? Da onde que eu vou trazer a água para lavar o filtro? Ela pode vir ou por meio de um reservatório elevado, e aí esse escoamento pode acontecer por gravidade. Muitas vezes acontece também apoiado por meio de uma instalação de recalque. A água tem que vir de algum lugar. De onde que a água vem? De um reservatório elevado. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aqui, deixa eu mudar para cá, ela apresenta, isso aqui é uma vista, são 2 reservatórios que são empregados para fornecimento de água de lavagem dos filtros da ETA Taiaçupeba. Então, o mais comum em estações, inclusive mais antigas, o fornecimento de água de lavagem sempre é por meio de um reservatório elevado, que normalmente acaba ficando sempre acima da casa de química, ou num prédio, ou próximo dos filtros, pode vir por meio de um reservatório elevado. Pode vir por meio de um reservatório apoiado ou enterrado. E aí eu forneço água por meio de um recalque específico. Por exemplo, isso aqui é um tanque de contato associado a um reservatório de fornecimento de água de lavagem. A água filtrada vem para cá, para esse reservatório de fornecimento de água de lavagem, que tem interconexão com o tanque de contato, e aí a água é enviada para os filtros lavagem por meio de um bombeamento específico. Então, eu tenho bombas que me permitem fornecer a água para a lavagem dos filtros. E aí eu tenho tubulações, se eu olhar o barrilete de água filtrada e o barrilete de água de lavagem, vocês vão observar aqui eu tenho o meu barrilete de água filtrada e aqui uma tubulação independente que me traz a água de lavagem para lavar os filtros. Então esse é um esquema típico, clássico de fornecimento de água para lavagem dos filtros, numa instalação do tipo clássica. Pois bem, o que difere os filtros autolaváveis dos demais? Primeiro, a água de lavagem dos filtros, ela vai ser oriunda dos demais filtros em operação. Ou seja, eu não tenho reservatório elevado, eu não tenho instalação de recalque. Da onde vem a água para lavar o filtro? Ela vem dos demais filtros que estão trabalhando. Ou seja, eu tenho que ter um fornecimento de água de lavagem, e esse fornecimento de água de lavagem é a própria água filtrada que vem dos demais filtros.
Ou seja, é uma instalação aparentemente mais simples. E de fato é. Então vamos entender o esquema hidráulico de funcionamento de filtros autolaváveis. Aí a gente consegue deixar esse conceito muito claro. Imagine um filtro. Eu fiz aqui um desenho muito simplesinho. Imagine um filtro, uma caixa do filtro, uma calha de coleta de água de lavagem dos filtros, uma tubulação de saída de água filtrada e uma válvula. Imagine uma ETA com um filtro. Mas uma ETA não tem um filtro só. Ela pode ter 2 filtros. Ela pode ter 4 filtros. Ela pode ter, por exemplo, 6 filtros. Eu vou montar o meu esquema admitindo um total de 6 filtros em operação. Eu tenho 6 filtros e aí eu tenho cada filtro com uma saída independente de água filtrada. E, logicamente, cada saída tem uma tubulação, tem uma válvula de saída de água filtrada. O que vai acontecer? Qual seria a condição normal? Bom, essa saída de água filtrada, elas precisam se interligar num barrilete. Elas se interligam num barrilete. Lembra que no esquema, um filtro tradicional, a saída de água filtrada, ela encaminha a água para uma caixa de controle de nível que, via de regra, é independente para cada filtro. Ou seja, cada filtro tem o seu vertedor específico, tem a sua caixa de controle de nível específico. Aqui, o que eu vou fazer? A saída de água filtrada, ela será interligada. Todos os filtros vão ter as suas saídas de água filtrada interligadas por meio de um barrilete e ela vai para uma caixa de controle de nível que é comum a todos os filtros. Então aqui já começa uma primeira diferença em relação aos filtros, digamos, tradicionais. Primeiro, eu preciso interligar as saídas de água filtrada por meio de um barrilete e eu preciso encaminhar a água filtrada para uma caixa de controle de nível que é comum a todos os filtros. O que acontece nos filtros tradicionais? Este vertedor, ele é posicionado acima do topo do meio filtrante. Essa é a condição clássica. Mas acontece que aqui, o que vai acontecer? Como os filtros são autolaváveis, todas as tubulações de água filtrada estarão interligadas. Eu vou enviar a caixa para uma caixa de controle de nível, mas de tal forma que eu consiga encaminhar a água para lavar o filtro. Este vertedor de saída de água filtrada necessariamente precisa estar acima da cota da calha de coleta de água de lavagem. Senão, quando eu for lavar o filtro, eu não tenho água. Se esse vertedor tiver mais baixo do que a cota da calha de coleta de água de lavagem, não tem como a água filtrada proveniente dos demais filtros ser encaminhada para o filtro a ser lavado. Não tem como. Então, qual que é a primeira consequência hidráulica? O vertedor de saída de água filtrada tem que ser posicionado acima da cota da calha de coleta de água de lavagem. Isso faz com que a caixa do filtro tenha que ser mais alta. A caixa do filtro tem que ser alta. Por quê? Porque eu preciso ter uma carga hidráulica disponível para filtração. Como eu estou posicionando o meu vertedor de saída de água filtrada acima da calha de coleta de água de lavagem, a caixa do filtro tem que ser mais alta, de tal forma que eu consiga estabelecer um nível d'água mínimo para poder, porque eu tenho a cota para poder lavar o filtro, mas esse vertedor vai me posicionar, vai me permitir o estabelecimento de um nível d'água mínimo, vai me permitir o estabelecimento de um nível d'água máximo, e isso, por que eu preciso de um nível d'água máximo? Porque eu tenho uma carga hidráulica disponível para filtração. Ou seja, o meu nível d'água mínimo no filtro, num filtro autolavável, ele é muito mais alto quando comparado com o filtro tradicional. E para manter a mesma carga hidráulica disponível para filtração, a caixa do filtro tem que ser mais alta. Então essa é a primeira consequência, uma das consequências de filtros autolaváveis. Pois é, eu tenho uma caixa de controle de nível que é comum a todos os filtros, o barrilete de água filtrada, todo ele tem que ser interligado,
E, naturalmente, a caixa do filtro também, por consequência, vai ter que ser mais alta e o vertedor posicionado acima da calha de coleta de água de lavagem. Então, aí começam as diferenças. Bom, mas da onde então vem a água filtrada, portanto? Lembrando, conceitualmente, ora, quando eu vou lavar o filtro, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a válvula de descarga de água de lavagem dos filtros, e aí o nível d'água no filtro a ser lavado vai cair, e ao cair esse nível d'água no vertedor de saída de água filtrada vai ficar mais alto do que a cota da crista do vertedor de saída de água de lavagem, e aí parte da água filtrada vai ser encaminhada para o filtro a ser lavado. Mas para que hidraulicamente isso aconteça, esta cota tem que ser superior a esta cota. A cota do vertedor de saída de água, cota do vertedor de saída de água filtrada tem que ser superior à cota da calha, da crista, da calha de coleta de água de lavagem. Eu estou falando devagar para não trocar as bolas, porque a gente troca a cota, a calha, então tem que falar direitinho. Então, essa é uma consequência. Ou seja, filtros autolaváveis, da onde vem a água de lavagem dos filtros? Ela é oriunda dos demais filtros em operação. Dos demais filtros. Qual é a grande vantagem? Eu não preciso ter um sistema de fornecimento de água de lavagem específico para o filtro. Reservatório elevado, bombeamento, uma tubulação de água de lavagem independente. Não, não. A mesma tubulação de água filtrada que me coleta a água filtrada, o que me permite a saída de água filtrada do filtro, vai me permitir a introdução da água de lavagem nos filtros. Então a água de lavagem é oriunda dos demais filtros em operação. Consequentemente, as tubulações de água filtrada de todos os filtros, elas são interligadas. Ou seja, eu preciso interligá-las, porque a água filtrada tem que vir dos filtros que estão em operação. Terceiro ponto, o conjunto de filtros, ou todos os filtros, eles vão apresentar uma única caixa de controle de nível. Ou seja, nos filtros tradicionais, cada filtro tem a sua caixa de controle de nível. Aqui não. Aqui todos os filtros estão interligados de tal forma que estejam interligados em uma única caixa de controle de nível. Uma única caixa. Um único vertedor de saída. E o que acontece para o filtro conseguir ser autolavável? Eu preciso fazer com que a crista do vertedor de saída de água filtrada esteja situado numa cota superior à crista da calha de coleta de água de lavagem. Aqui não é a crista do vertedor de coleta de água de lavagem, tem que estar superior à cota da calha de coleta de água de lavagem. Ou seja, o vertedor de saída de água filtrada tem que estar mais alto do que a cota da calha, ou da crista da calha. Senão eu não consigo ter fluxo, não consigo ter o encaminhamento de parte da água filtrada para lavar o filtro. E aí, lógico, né? Como a crista do vertedor de saída de água filtrada é mais alta, qual é a consequência? A caixa do filtro também vai ficar mais alta. E qual que é o motivo? Eu tenho que ter uma carga hidráulica disponível para filtração. Se o nível d'água mínimo é mais alto, para que eu possa manter a mesma carga hidráulica disponível para filtração, a caixa do filtro vai ter que ficar mais alta. Então, é lógico que ela tem economias. Filtros autolaváveis têm são mais econômicas em alguns aspectos quando comparado com os filtros tradicionais. Só que, por outro lado, o custo de construção acaba sendo um pouco mais alto, porque eu preciso ter a estrutura do filtro, a caixa do filtro, ela é normalmente mais alta. Isso é normalmente em torno de um metro, 1,5 metro, vai, 1,5 metro com certeza. A caixa ela é mais alta, ou seja, ela é funda. Então, lógico, isso tem um custo de construção inicial um pouco mais caro. Então, veja que determinados benefícios não são apenas benefícios, existe um ônus. E um dos ônus é que a estrutura do filtro ela fica mais robusta, ela fica mais alta. A tubulação de água filtrada é a mesma da tubulação de condução de água de lavagem. É a mesma. É a mesma. Por isso que o sistema, em algumas questões, ela tem uma certa vantagem. Aonde que é muito comum a gente utilizar filtros autolaváveis? Por exemplo, você vai fazer o projeto de uma estação de tratamento de água localizada num lugar ermo, onde a água bruta é aduzida
por exemplo, por gravidade até a estação. Vamos supor que ela fique numa determinada cota que consiga ser abastecida por um manancial, por uma captação que fique num ponto de cota superior, ela vem por gravidade. Um lugar que não tem fornecimento de energia elétrica, então você quer que a estação seja a mais simples possível. É muito difícil você ter, por exemplo, um bombeamento específico dentro de uma ETA onde eu não tenho, por exemplo, condições de fornecimento de energia elétrica. Então, torna-se uma opção. Determinadas ETAs estão localizadas em locais tão difíceis, onde muitas vezes eu não tenho energia elétrica. Então, a adoção do filtro autolavável, ela é muito interessante. Muito interessante. É uma ótima opção. Eu vou mostrar para vocês os desenhos de uma ETA, desenho em CAD, de uma ETA que tem filtros autolaváveis. Esse é um exemplo. É uma ETA, e aí cabe, deixa eu fazer uma homenagem à pessoa que concebeu esses filtros. É o engenheiro Torresan. O engenheiro Torresan trabalhou muitos anos na Sabesp. Deixa eu contar um pouco a história dessa ETA, porque ela é muito interessante. O engenheiro Torresan trabalhou muitos anos na Sabesp. E quando a Sabesp foi fundada, lá pelos idos de 1970 e pouco, 72, 73, lógico que muitos municípios passaram a concessão para a Sabesp. E aí sempre passou a concessão, eu tenho que fornecer água, tenho que construir uma estação de tratamento de água com urgência. E ele bolou módulos, estações de tratamento de água modulares, com capacidade de 25 litros por segundo, 50 litros por segundo e 75 litros por segundo. E qual que é a ideia desses módulos? Eles tinham um projeto todo ele padrão, padronizado. Então a Sabesp, por exemplo, pegava uma concessão no município, precisava colocar uma ETA. Precisamos aqui de 50 litros por segundo. E o que ele fazia? Não, tá bom, então vamos colocar um módulo aqui de 75 litros por segundo. O projeto estava pronto, eles colocavam um módulo, uma ETA, de 75 litros por segundo. Essa ETA foi concebida para trabalhar em torno de 10 a 12 horas por dia. É o conceito dela. Ou seja, você trabalha 10, 12 horas por dia, enche o reservatório e o operador desliga a ETA e vai para casa. No outro dia ele coloca a ETA para operar, enche o reservatório e assim por diante. O conceito dela é trabalhar um número limitado de horas por dia, trabalhar de 10 a 12 horas por dia. Como é que é essa ETA? Um floculador mecanizado, originalmente era hidráulico, hoje em dia a gente mudou para mecanizado. E os méritos do projeto dessa ETA, lembrando, foi do engenheiro Torresan. Ele concebeu esse projeto padrão, tinha tudo padronizado, projeto, elétrica, estruturas, pegou uma concessão, precisa botar água, está tudo pronto, leva lá, faz a obra rapidinho e a ETA está pronta. Uma ETA em concreto armado, super robusta, e existem inúmeras instalações da Sabesp trabalhando com esse conceito e de forma brilhante. E muitas no Brasil inteiro, porque muitas copiaram esse projeto, pegaram esse projeto e instalaram no Brasil inteiro. Já havia até no Mato Grosso instalações com esse jeitão, o projeto Torresan, lá no Mato Grosso. Então, os nossos méritos e a nossa homenagem ao engenheiro Torresan. Bom, e o que acontece? A gente tem aqui floculadores mecanizados, 2 decantadores e 4 filtros. Aqui eu tenho a saída do filtro. Aqui, na verdade, eu estou apresentando essa tubulação que vocês estão vendo aqui, é a saída de água de lavagem, é a descarga. Eu tenho 4 filtros, 4 filtrinhos. E aqui eu tenho uma caixa de controle de nível, que é comum a esses 4 filtros. Próximo desenho, esse é o desenho que eu mostrei para vocês. 4 filtros, uma tubulação de descarga de água de lavagem. Olha aqui a tubulação de saída de água filtrada. Sai uma tubulação, saída de água filtrada do filtro 1, do filtro 2, do filtro 3, do filtro 4. Ela se interliga num barrilete e vai para esta caixa de controle de nível. E o que acontece? Esta caixa de controle de nível, então olha aqui o filtro, perfil hidráulico, olha aqui o meu filtro, a minha saída de água filtrada, ela vai para uma estrutura, uma caixa de controle de nível, cuja cota da crista, aqui, se não me falha a memória, eu não consigo ver direito, deixa eu ver se, eu não consigo, aqui, não consigo ver direito, mas é 63450 e aqui 632 e alguma coisa. Observa aqui, a crista do vertedor de saída de água filtrada, ela está mais alta do que
o topo da calha de coleta de água de lavagem. Então, quando o filtro vai ser lavado, eu fecho a entrada de água decantada, abro esta tubulação, a válvula de saída de água de lavagem, e aí a água filtrada oriunda dos demais filtros, parte dela ou toda, depende do posicionamento desta cota desse vertedor, ela agora é encaminhada para lavar o filtro. Este é o conceito de um filtro autolavável. Esse é o jeitão. Bom, o que acontece? Para que o filtro seja autolavável, eu tenho que atender algumas condicionantes necessárias para que os filtros sejam autolaváveis. Eu tenho que ter condicionantes. E que condicionantes são essas? Primeiro, eu preciso de vazão para lavar o filtro. Eu tenho que ter vazão. Se não tiver vazão, eu não lavo o filtro. A primeira condicionante é que eu tenho aqui vazão para lavar o filtro. Tem que ter água. A segunda condicionante é que o posicionamento do vertedor de saída de água filtrada deve ser calculado. Eu tenho que calcular o posicionamento desse vertedor para possibilitar uma certa vazão para lavar o filtro. Por isso que esse problema ele é hidraulicamente complicado. Não é complicado, é trabalhoso, vamos dizer assim. Complicado não é, ele é trabalhoso. Então vamos entender. Filtros autolaváveis, modo filtração. Imagine uma bateria com N filtros. E aí eu tenho uma vazão total afluente aos filtros, tenho uma vazão total de saída dos filtros. Ou seja, a vazão afluente à ETA. Esta vazão, como é que ela pode ser calculada? É o número de filtros, vezes uma taxa de filtração, vezes a área individual de cada filtro. Ou seja, os filtros eles deverão ser operados com uma certa taxa de filtração. Cada filtro tem a sua área individual. E eu tenho N filtros. Isso me faz, se eu multiplicar o número de filtros pela sua taxa de filtração e multiplicar pela sua área individual de filtração, isso me dá a vazão de água filtrada. Está aqui. Mas isso é o modo filtração. Quando eu for lavar o filtro, o que vai acontecer? Eu tenho N filtros trabalhando. No entanto, quando eu vou lavar o filtro, eu vou ter N-1 filtros trabalhando. E um filtro vai ser lavado com uma vazão de lavagem Q índice AL, QAL. Eu preciso lavar esse filtro. E ele precisa de uma vazão, um QAL. O que é essa vazão QAL? Essa vazão de lavagem é uma taxa de retrolavagem vezes a área individual do filtro. Bom, lembrando, a vazão é sempre a mesma. A vazão afluente aos filtros é sempre a mesma. Então, continua valendo essa vazão, ela sempre vai ser igual ao número de filtros, vezes a taxa de filtração, admitindo todas em operação, e uma área de filtração. Eu vou admitir o seguinte, tá bom. Para que eu possa ter um filtro autolavável, no mínimo, qual que é a condição mínima? Essa vazão de retrolavagem tem que ser igual à vazão Q. Ela tem que ser igual. Lógico, ela tem que ser igual ou maior. Ou melhor, tem que ser igual ou menor. Por quê? Senão eu não consigo fornecer água para lavar o filtro. Mas minimamente, qual que é a condição mais crítica? É que esta vazão necessária para lavar o filtro seja igual a Q. Igual a Q. Minimamente essa é a condição que eu tenho. Bom, se essa é a minha condição mínima, então eu posso igualar ambas as expressões. Q igual a QAL. Então, número de filtros, taxa de filtração, área de filtração tem que ser igual taxa de retrolavagem vezes uma área individual do filtro. A área de filtração, a área individual do filtro, elas são iguais. Eu posso cortar. Então, esta expressão pode ser reescrita desta forma. NF, o número de filtros, ela tem que ser igual a essa taxa de retrolavagem dividido pela taxa de filtração. Minimamente. Porque eu tenho que garantir que essa vazão de água de lavagem, ela sempre tenha que ser menor do que a vazão produzida pela ETA, a vazão de água filtrada. Senão não vou ter água para lavar o filtro. Bom, se eu admitir filtros típicos, dupla camada, areia e antracito, o que eu tenho? Normalmente as taxas de retrolavagem, de tal forma que eu consigo uma expansão aí de
20%, 30%, é da ordem de 1.000 metro cúbico, metro quadrado por dia. As taxas de filtração típicas para filtro dupla camada, areia antracito, situam-se aí na faixa de 240 metro cúbico, metro quadrado por dia. 1.000 dividido por 240 dá 4,2. Isso significa o seguinte, minimamente, se eu quiser ter um sistema de filtração com filtros autolaváveis, eu preciso de, no mínimo, 4 filtros. No mínimo, 4 filtros. E qual é o grande erro que a gente vê muitas vezes por aí? A gente chega lá, vê uma obra e vê, muitas vezes, etas pré-fabricadas, que para serem baratas, né, e esse é o conceito, a eta pré-fabricada é algo que aparentemente tem que ser barato e nem sempre funciona bem, e nem sempre é barato, porque muitas vezes sai mais caro do que uma eta convencional, construída em concreto armado. O pessoal vai lá e coloca filtro autolavável. E qual que é o problema dos filtros autolaváveis? Você vai pegar a ETA pré-fabricada, ela tem 3 filtros. E aí 3 filtros, eu não consigo fornecer água para lavar filtro. Eu não consigo. Você vai dizer, ué, por que não dá? Ué, será que eu não conseguiria, por exemplo, aumentar essa taxa de filtração? Se eu aumento essa taxa de filtração, aí pode ser que eu consiga, com 3 filtros, ter filtros autolaváveis. O problema é que se eu aumento a taxa de filtração, o que vai acontecer é que a duração da carreira de filtração, a tendência é que ela vá diminuir. E eu preciso de carga hidráulica. E essas etas pré-fabricadas nem sempre apresentam carga hidráulica disponível para um processo de filtração. Lembre-se que para o filtro ser autolavável, lembra que eu preciso colocar a cota do vertedor, o meu vertedor de saída de água filtrada tem que ter uma cota alta. E aí essas etas pré-fabricadas têm problemas de ordem construtiva. As alturas são limitadas devido a questões de transporte. E aí eu não consigo simplesmente ter uma carga hidráulica disponível para o filtro. Ou seja, são etas muito ruins, com filtros autolaváveis de concepção muito ruim. Não funciona. E aí por isso que muitas vezes no mercado tem aquele receio, aquele medo de muitas vezes você adotar filtros autolaváveis. Então a questão não é que não funcione. Funciona, mas tem que ser bem concebido. Tem que saber o que está fazendo. Senão, de fato, as unidades vão trabalhar mal, ruim e nada feito. Ou seja, quando eu quero trabalhar com filtros autolaváveis, a recomendação, portanto, se eu estiver trabalhando com filtros clássicos, dupla camada, areia antracito, no mínimo 4 filtros. No mínimo. Eu não consigo trabalhar com um número menor, não dá. No mínimo 4 filtros. E aí, o que acontece? Para que eu consiga garantir o fornecimento de água para a lavagem do filtro, eu vou ter que posicionar o vertedor de saída de água filtrada numa cota tal que me permita fornecer essa vazão para a água de lavagem dos filtros. E por isso que eu disse para vocês, é um problema hidráulico extremamente interessante. Eu não vou conseguir mostrar isso aqui porque toma um pouco mais de tempo, vai ficar um pouco mais demorado. Então eu não consigo mostrar para vocês. Mas o que acontece em linhas gerais? Imagine aquele conjunto nosso de 6 filtros. Eu tenho o meu vertedor de saída de água filtrada. Ele está posicionado numa certa cota. O que acontece? Eu tenho o meu vertedor de saída de água filtrada, eu tenho o nível d'água na calha de coleta de água de lavagem, e eu sei que eu vou ter um nível d'água mínimo e um nível d'água máximo na caixa do filtro. Essa diferença de cota eu vou precisar calcular hidraulicamente de tal forma que eu consiga garantir que parte da vazão da água filtrada seja encaminhada para o filtro a ser lavado. Então eu tenho que montar um esquema hidráulico do filtro. Vamos admitir uma seguinte situação. Eu tenho uma ETA com vazão de 1.000 litros por segundo. E eu preciso, para lavar o filtro, eu preciso de 500 litros por segundo. Então, quem é que vai garantir o fornecimento desses 500 litros por segundo? É o posicionamento deste vertedor de saída de água filtrada. Ou seja, quando eu estiver lavando o filtro, 500 litros por segundo vai para cá e 500 vai para cá. Mas quem garante que 500 vem para cá é o posicionamento desse vertedor. Por isso que eu preciso calcular. O que vai acontecer?
vai chegar, por exemplo, pega a situação mais crítica, o filtro mais distante da bateria. Eu tenho aqui uma vazão de água de lavagem sendo encaminhada para cá. Eu tenho os demais filtros produzindo uma vazão de água filtrada. A vazão que eu tenho aqui no meu vertedor é Q menos QAL, e aqui vai ser QAL. E aqui eu tenho outras vazões distribuídas nesse barrilete. É um problema hidráulico. É um problema hidráulico muito semelhante a quem, né, na verdade, estudou, fez curso de civil, tem lá aquele famoso problema dos 3 reservatórios. Este problema é semelhante, só que é um problema de N reservatórios ou de N filtros. O problema é semelhante. Não tem 3 reservatórios, ele tem um conjunto de N reservatórios, sendo que esses N reservatórios são filtros. Por isso que um problema hidráulico, ele não é difícil, mas ele é um pouco mais chato de se calcular. É isso que eu vou mostrar para vocês num segundo vídeo. Eu não consigo mostrar aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou apresentar essa metodologia de cálculo num segundo vídeo, aí a gente vai mostrar como que a gente consegue fazer esse cálculo. E aí esse cálculo ele tem 2 problemas, 2 questões distintas. Primeiro é quando eu estabeleço a vazão de água de lavagem dos filtros. Aí eu preciso calcular a cota desse vertedor de saída de água filtrada. É um problema. O segundo problema que a gente tem é quando a gente tem agora a cota do vertedor de água de saída de água filtrada fixada, ela está conhecida, e aí eu preciso calcular a vazão de água de lavagem. É um problema mais difícil. Mas qual que é operacionalmente uma questão relevante nesse tipo de filtro? Eu posso fazer o projeto regulando, possibilitando que o operador possa regular essa cota do meu vertedor de saída de água filtrada. Eu posso colocar um pouco para mais, um pouco para menos. E aí é a operação que ele pode fazer para regular, controlar, diminuir ou aumentar essa vazão de água de lavagem. Ou seja, dentro de certos limites, ele pode controlar essa vazão de água de lavagem alterando a cota desse vertedor. Então, normalmente nos projetos a gente faz esse vertedor autorregulável, que é muito simples. E aí você consegue, não, eu quero aumentar um pouquinho mais a vazão de água de lavagem. Então, aí você consegue, você sobe um pouquinho mais a cota do vertedor, ou diminui um pouco mais a cota do vertedor, e aí você consegue garantir uma flexibilidade na variação dessa vazão de água de lavagem dos filtros. Ou seja, o dilema de filtros autolaváveis é que hidraulicamente ele é simples, porque me evita me evita a tubulação de água de lavagem, eu posso ter uma caixa de saída, uma caixa de controle de nível única para todos os filtros. No entanto, o cálculo ele tem que ser muito bem feito de tal forma que o filtro funcione a contento. O dimensionamento é um pouquinho mais chato. Não é difícil, ele é trabalhoso, mas não é difícil. Bom, então, posteriormente, eu vou apresentar para vocês um exemplo de cálculo de como é que eu consigo fazer isso aqui. Deixa eu apresentar depois, vou preparar e eu preparo um exemplo de dimensionamento de filtros autolaváveis, onde nós vamos fazer como é que eu vou posicionar a cota desse vertedor. Ou seja, em resumo, a adoção de filtros autolaváveis é uma opção interessante, sejam elas etas pequenas, etas médias, é uma opção. E aí eu posso fazer ou não. Depende gosto, opção, estrutura operacional que eu tenha, não tem problema nenhum. Ele é ruim? Não. Funciona bem? Funciona. Sempre lembrando que qualquer que seja o método de fornecimento de água de lavagem dos filtros, a recomendação é que a gente tenha sempre lavagem auxiliada com ar. Ar seguido de água em contracorrente. Sempre que possível. É o melhor método de lavagem de filtros. É o melhor método. Bom, qual que é a grande vantagem? Eu tenho uma economia com relação ao sistema de fornecimento de água de lavagem. Ou seja, não preciso de bombeamento, não preciso de reservatório elevado, não preciso de uma tubulação de água filtrada, uma tubulação de condução de água de lavagem exclusiva. São tubulações parrudas, porque as vazões são mais elevadas, então as vazões são altas, então as tubulações apresentam diâmetros maiores do que as tubulações de saída de água filtrada, são tubulações parrudas. Então, ela é economicamente vantajosa em alguns aspectos. São simples de serem operados, são extremamente simples, né? Então basta manuseio de válvulas, abertura, fechamento de válvulas, e eu consigo lavar o filtro sem maiores incômodos. É muito simples, não tem grandes segredos. Mas tem desvantagens.
E qual que é a grande desvantagem? A caixa do filtro é alta. Eu tenho economia em algumas coisas, no entanto, a caixa do filtro normalmente é 1,5 m, 1,8 metros mais alta do que quando comparado com os tradicionais filtros utilizados em éteres. Então, a caixa do filtro ela é mais alta. Consultivamente, ela é um pouco mais, digamos, mais cara em função da caixa do filtro ela ser mais alta. Um ponto que é muito discutido, e talvez por isso que muitos operadores não gostem de filtros autolaváveis. O que acontece quando eu estou lavando um filtro? A vazão de água filtrada diminui. E não é uma diminuição pequena, é uma diminuição muitas vezes considerável. Por exemplo, uma ETA cuja vazão seja 1.000 litros por segundo. Se eu tiver uma lavagem de filtro, um filtro cuja vazão de lavagem seja 500 litros por segundo, durante o tempo de lavagem do filtro, essa vazão vai ser reduzida de 1.000 para 500. Eu vou ter uma redução na vazão de água filtrada que é grande. Essa redução temporária, o que muitas vezes os operadores reclamam? Poxa, mas aí eu tenho que acertar dosagem de cloro, dosagem de flúor, tenho que acertar a dosagem de pós-alcalinizante, porque a redução da vazão ela é tão grande que fatalmente se eu mantiver a mesma vazão das bombas dosadoras, eu vou ter um aumento nas concentrações de cloro, de flúor, eu vou ter um aumento no pH. Isso é verdade, vai acontecer isso mesmo. Então, você tem que ter um controle que te permita dizer, olha, quando eu vou lavar filtro, sabendo da vazão de água de lavagem, automaticamente eu tenho que ter uma correção na vazão das bombas dosadoras. Isso é uma das coisas que incomoda muitos operadores. Mesmo que seja uma operação que demore 10 minutos, 15 minutos, nem sempre os operadores gostam de lidar com essa variação significativa da água filtrada. Tem um outro aspecto que muitas vezes muitos operadores também comentam. Eles dizem o seguinte, puxa, mas aí está reduzindo a vazão de água filtrada, se eu não tiver um reservatório de água tratada bem parrudo, o que pode acontecer é ter uma redução no nível. Vai acontecer, né? Mas a reservação é justamente para isso. Por isso que o conjunto todo tem que ser bem analisado. Então, filtros autolaváveis são vantajosos, mas eu tenho que analisar no todo a operação da minha ETA. Eu tenho que avaliar se, porventura, toda esta operação ela comporta eu trabalhar com filtros autolaváveis. O dimensionamento de filtros autolaváveis ele é mais trabalhoso e requer cuidados. Mas, como eu disse para vocês, isso eu vou mostrar num vídeo posterior. Vou mostrar um cálculo e aí, hidraulicamente, nós vamos mostrar como é que a gente consegue fazer isso. Tá? Bom, então quais são os próximos passos? Eu vou preparar um exemplo de dimensionamento de um sistema de filtração com filtros autolaváveis e aí nós vamos apresentar num próximo vídeo. Lembrando, no livro Tratamento de Água, que eu publiquei em 2017, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento de Água, por questões de espaço, eu não coloquei, não citei, não fiz maiores citações a filtros autolaváveis. Vamos ver se futuramente, numa segunda edição, a gente, se for pertinente, a gente coloca alguma consideração sobre filtros autolaváveis. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido dirimir muitas das dúvidas que os profissionais têm em relação a filtros autolaváveis. E aí, lembrando mais uma vez, é aquela questão de amor e ódio. Tem gente que odeia, não quer nem ouvir falar em filtros autolaváveis. Tem gente que adora, muitas vezes só quer fazer ETA com filtros autolaváveis. Veja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Funcionam bem? Sim. Tem alguma dificuldade? Não. Tem vantagens? Tem. Tem desvantagens? Tem. Então, cada caso é um caso. Tem caso onde pode ser interessante a utilização de filtros autolaváveis. Mas tem situações onde, devido a questões de operação, devido muitas vezes a uma cultura operacional da companhia, eu não quero, eu quero ter uma vazão constante, eu prefiro bombear a partir do canal de água filtrada, uma vazão pequenininha, encher um reservatório, fazer lavagem por meio de reservatório elevado, tudo bem, não tem problema nenhum. É uma questão de conceito, né? E, logicamente, de facilidade que as ETAs possam ter
de trabalhar com filtros autolaváveis ou não. Ou seja, tudo é permitido. O que chama atenção é que esse cálculo é um pouco mais chato, e aí nós vamos mostrar para vocês posteriormente, tá bom? Então, agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo até o final, e aí, lembrando que posteriormente a gente vai apresentar esse vídeo com um exemplo de cálculo, vocês vão entender por que o dimensionamento é um pouco mais trabalhoso, embora não seja difícil, ele é mais trabalhoso. Mas é interessante porque é um problema hidráulico muito interessante, muito relevante. Tá bom? Então, agradeço a vocês. Se alguém tiver algum comentário, coloca nos comentários do vídeo, coloca lá. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. E obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Então, um abração a todos. Tchau, tchau.